turminha, tudo bem? Hoje teremos uma aula de geografia. E o tema da aula de hoje é sobre fatores do clima e fenômenos climáticos. Você já conhece as características e a atuação de muitos elementos do clima. Antes de aprender a identificar os diferentes climas da Terra, é necessário entender que eles dependem não só da influência de elementos atmosféricos, mas dos fatores climáticos. Fatores do clima. Os fatores climáticos atuam modificando a dinâmica dos elementos atmosféricos, em especial a temperatura. Entre os que são responsáveis pelas variações de temperatura estão latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, cobertura vegetal, correntes marítimas e massa de ar. Latitude. Ao acompanhar a previsão do tempo nos noticiários diários, você pode verificar que no norte do Brasil a temperatura média é mais elevada do que no sul do país. Já o Canadá, que fica ao norte da América do Norte, é um país muito frio. E o México, localizado ao sul da América do Norte, é um país muito quente. Essa tendência é justificada, em grande parte, pela latitude. Observe outro exemplo no mapa, que destaca as médias térmicas das cidades de Nova York, nos Estados Unidos, e Salvador, no Brasil. A variação da temperatura em relação à latitude deve-se fundamentalmente à forma esférica da Terra. Na esfera terrestre, os raios solares não chegam a toda a superfície por igual. Assim, a intensidade da insolação de um lugar depende da latitude em que ele se localiza. Em baixas latitudes, os raios solares incidem mais diretamente sobre a superfície da Terra, em ângulo reto. Em latitudes mais elevadas, os raios incidem em ângulos inclinados. Por isso, quanto mais uma área estiver afastada da linha do Equador, a tendência é que as médias de temperatura sejam menores, se comparadas às áreas próximas ao Equador, onde as médias de temperatura são maiores. Observe na imagem ao lado por que isso ocorre. Altitude. Você já sabe que os alpinistas encontram temperaturas muito baixas no topo das altas montanhas. Nessas altitudes elevadas, é comum a presença de neve e a formação de muito gelo na superfície. Isso acontece pela interferência da altitude nas condições de temperatura. A atmosfera terrestre é aquecida por irradiação. Isso significa que o calor que a Terra recebe do Sol é em parte devolvido para a atmosfera. Quanto maior a altitude, menores são as temperaturas, porque os efeitos da irradiação são menos intensos em altitudes mais elevadas. À medida que a altitude aumenta, o ar torna-se rarefeito, reduzindo a capacidade de reter calor. Já nas áreas de baixa altitude, o ar é mais denso e retém mais calor. Continentalidade e maritimidade. A temperatura também é influenciada pela maior ou menor distância de um lugar ou região em relação aos oceanos. Os oceanos atuam como moderadores da temperatura, pois se aquecem e se resfriam mais rapidamente do que as terras emersas. Em geral, quanto mais nos afastamos do mar em direção ao interior do continente, mais as temperaturas tendem a cair. A influência da maritimidade ocorre principalmente nos litorais dos continentes. Essas regiões são geralmente mais chuvosas, por receberem ventos úmidos vindos do mar e, consequentemente, têm umidade do ar alta. A influência da continentalidade se dá em áreas mais distantes dos litorais, no interior dos continentes. Nessas regiões, a umidade do ar é baixa, porque há menos chuva e também pelo fato de o vento úmido que vem do mar ir diminuindo à medida que entra no continente. Como essas áreas continentais esquentam e esfriam mais rapidamente, a amplitude térmica é maior.
Cobertura vegetal. A maior ou menor cobertura vegetal na superfície terrestre também interfere na temperatura e na umidade do ar. Como as plantas retiram água do solo pelas raízes e transferem-na para a atmosfera com a transpiração, contribuem para a formação de nuvens e chuvas em um determinado lugar ou região. Isso é reforçado pela evaporação da água retida nas folhas. Áreas de florestas, por exemplo, têm maior umidade atmosférica e menos irradiação de calor, se comparadas às áreas desérticas. Correntes marítimas. Correntes marítimas são grandes massas de água que circulam pelos oceanos e contribuem para a circulação e distribuição de calor no planeta. Essas massas de água influenciam os climas, principalmente das regiões litorâneas, propiciando variações de temperatura de acordo com o seu tipo, quente ou fria. As correntes quentes, que se originam próximas ao Equador, aumentam os índices de chuva no litoral dos continentes, porque aceleram a evaporação das águas oceânicas. Além disso, amenizam os invernos. As correntes frias originam-se próximas aos polos. Elas diminuem a evaporação e as chuvas e podem formar áreas desérticas próximas às regiões litorâneas. Massas de ar. Massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera. Elas interferem no clima e nas condições de temperatura e umidade de determinado lugar ou região. As massas de ar deslocam-se das áreas de alta pressão para as áreas de menor pressão. Elas podem ser classificadas de acordo com sua origem em polar, tropical e equatorial. Esta última pode ainda variar em marítima e continental. Massas polares fazem cair a temperatura nos locais aonde chegam. Originam-se nas regiões polares dos extremos norte e sul do planeta, ou seja, no Ártico e na Antártica. Podem ser de dois tipos: polar marítima, fria e úmida, e polar continental, fria e seca. Massas tropicais elevam a temperatura nas regiões onde chegam. Originam-se nas proximidades dos trópicos de Câncer, no norte, e Capricórnio, no sul. Podem ser de dois tipos: tropical marítima, quente e úmida, e tropical continental, quente e seca. Massas equatoriais também elevam a temperatura nas regiões aonde chegam. Originam-se nas regiões da linha do Equador. Podem ser de dois tipos: equatorial marítima, quente e úmida, e equatorial continental, quente e seca. Massas de ar de temperaturas diferentes podem encontrar-se, fenômeno que recebe o nome de frente. Se a massa de ar frio for mais forte e substituir a massa de ar quente, ocorrerá uma frente fria. Se a massa de ar quente for mais forte e substituir a massa de ar frio, haverá uma frente quente. Nos mapas, você pode observar a ação das massas de ar, mais especificamente no Brasil. E este foi o recado de hoje sobre fatores do clima e fenômenos climáticos. Espero que tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.